Queridos irmãos e irmãs, a partir da última quarta-feira de cinzas, nós iniciamos um novo tempo litúrgico da igreja, que ele nos prepara para a Páscoa, que é o tempo da Quaresma. Quando muda um tempo litúrgico, principalmente a Quaresma, muda todo o ritmo da liturgia da igreja. Não só na Santa Missa, mas também em todos os sacramentos que nós celebramos. Na Quaresma, nós não cantamos o hino do Glória, nós não cantamos, ao proclamar o Evangelho, o canto de aclamação, Aleluia. Tudo isso nós estamos guardando com sentimento de esperança que está por vir, para proclamarmos isso na Páscoa, na Vigília Pascal, com exceção de 2 liturgias que vai acontecer antes. Na Vigília Pascal nós vamos entoar com toda alegria o Glória, o Aleluia, dizendo que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou. Mas a Quaresma, ela dá essa tonalidade. A vestimenta, os paramentos são roxo, cor penitencial, cor de sobriedade. Os instrumentos musicais, as músicas da Quaresma, também têm uma tonalidade. Não se toca todos os instrumentos. Por que eu estou dizendo isso? Não é só a liturgia que é vivida aqui que deve ser mudada no tempo da Quaresma, mas deve ser mudado o ritmo da nossa vida no tempo da Quaresma. Você também deve entrar em sintonia com o tempo da Quaresma. Você deve fazer mais silêncio no tempo da Quaresma. É um tempo mais penitencial, é o momento de você poder praticar algum jejum. Se você reza algum salmo, reze mais. Procure um livro da Palavra de Deus para se aprofundar, ou seja, aprofundar a sua vida de oração, e assim por diante. Na Quaresma, nossa vida também deve ter um ritmo que acompanhe a liturgia. Primeira leitura de hoje é a história de um povo que sofreu muito para alcançar a libertação. É o livro do Deuteronômio. Deutero segundo, nômio lei, segunda lei, se trata esse livro. Ele fala daquele povo que estava escravo no Egito. E vai dizer o texto de hoje: esse povo clamou ao Senhor na escravidão, e Deus ouviu o clamor do povo. Deus viu o sofrimento do povo, e Deus foi resgatar o povo da escravidão, seja através de Moisés, seja através de outros que Deus vai usando para libertar. Deus não quer ninguém escravo. Deus não quer nenhuma guerra no mundo. Tudo isso é diabólico. Deus liberta. A libertação, ela não é um presente de bala que é só desembrulhar. A libertação nos custa. Por isso nós devemos valorizar, além de saber que nem tudo nós somos livres. Mas é um dom, e esse povo foi liberto da escravidão do Egito. No Egito eles foram libertos da idolatria, porque lá eles tinham que adorar outros deuses, e libertados, tendo famílias separadas, pessoas que morreram, libertados eles vão poder construir de novo a vida. Um povo sofredor vai ser liberto. E quando é liberto,
é um momento de festa. O povo vai apresentar a Deus, entregar as primícias, os frutos da terra que eles vão poder de novo plantar. Você está com o folhetinho aí? Dá uma olhadinha no número 13. O número 13 do canto de hoje, ele traduz a primeira leitura. Olha como que diz esse canto. Todo o povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Retornar do cativeiro, fez-se o sonho derradeiro, sonho de libertação. Ao voltarem os exilados, Deus trazendo os deportados, libertados de Sião. É a primeira leitura de hoje. O povo sofredor, Deus o libertou. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenha certeza de quando você reza no seu sofrimento, Deus ouve a sua oração e Deus também vai te libertar. Mas aprenda a não ser imediatista. Nós queremos rezar achando que Deus já tenha feito para nós no dia de ontem. Deus sempre vai te ouvir e vai atender também. Só que Deus atende sabendo o que é melhor para você. Ele sabe o tempo oportuno de te responder, mas nem por isso Ele não vai te auxiliando de outra maneira. O Evangelho de hoje, desse primeiro domingo da nossa caminhada quaresmal, que vamos caminhar durante 5 domingos da quaresma. É o evangelho que a gente conhece popularmente como evangelho das tentações. Segundo domingo, evangelho da transfiguração. E assim a gente vai caminhando. Olha como diz o evangelho de hoje de São Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito Santo. Eu acredito que todos nós aqui recebemos o batismo. Jesus voltando do Jordão. O que aconteceu no Jordão? Jesus foi batizado. Então, antes do evangelho de hoje, aconteceu o batismo de Jesus. Aquela cena que aquela pomba que representa o Espírito Santo pairou sobre ele e a voz do céu dizia: este é meu filho amado, no qual eu pus meu bem-querer, escutai o que ele diz. Portanto, toda a vida de Jesus, ela é guiada pelo Espírito Santo. Você é batizado, você é batizada. A sua vida também tem sido guiada pelo Espírito Santo? Ou qual tem sido a direção da tua vida? E depois de dizer isso, que Jesus é cheio e guiado pelo Espírito Santo, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. O tempo da quaresma é um tempo de 40 dias. Jesus foi tentado durante 40 dias. Não queira fazer conta matemática para entender o evangelho. Vamos ver se a quaresma dá 40 dias certinho. Isso não existe. 40 dias é um tempo da graça de Deus. É um tempo cairótico. Por isso que é triste ver tantos católicos que perdem a oportunidade da graça de viver a sua quaresma. Eu não sei se é a minha última,
Você sabe se é a sua? Mas pode ser o tempo da graça de Deus na sua vida. 40 dias é isso. Primeira leitura, 40 anos do povo no deserto. Evangelho, 40 dias de Jesus sendo tentado. Moisés recebendo as tábuas da lei, 40 dias. Dilúvio, 40 dias e 40 noites. Elias, Monte Horebe, 40 dias. Então tudo isso é um tempo da graça de Deus. E nós não podemos deixar a graça passar. E o diabo foi lá tentar Jesus. O diabo é tão esperto que ele vai te tentar quando você está mais fraco. Imagina você no deserto, durante 40 dias, jejuando. Você está forte ou está fraco? Está fraco. Só que ele foi tentar aquele que é cheio do Espírito Santo. Diabo significa diabolos. A palavra diabo significa divisor. Então não se assuste, porque está cheio de diabo no meio de nós. Quando um casal está brigado em casa, eles estão divididos, é diabolos. Quando nós na igreja ficamos brigando, as pastorais brigando, padres, isso é diabólico, separa, é diabolos. Quando você sai falando mal da tua igreja, você parece uma pessoa separada, divisor, diabo. O contrário de diabólico é simbólico. Diabo divide, símbolo junta. Quando a tua família está junta, é simbólico. Quando nós na igreja caminhamos juntos, é símbolo, simbólico, estamos unidos. Isso que é bonito. E se você pensa que o diabo vai vir te tentar com aquela roupa vermelha, aqueles dentes para fora, com um chifre, né, do irmão dele, do capeta, e um cetro para te furar, você está lascado, porque ele nunca vai vir assim. Se ele vir assim, a gente corre. O diabo vai vir te tentar, lindo, bonito, sensual, do jeito que você gosta, apetitoso, é assim que o diabo vai vir. E você, se não tomar cuidado, nem vai perceber e vai se entregar nas garras do diabo. Não desista. Qual foi a proposta que você fez nessa quaresma? Com certeza muitos aqui estão fazendo uma proposta da quaresma. Se você acha que vai ser fácil, perdeu a esperança. Vai ser muito difícil. Mas não desista. Na última semana então, última semana para você finalizar a sua quaresma. Talvez você está fazendo aquele jejum, abstinência. O diabo sabe o que ele vai te falar? Primeira tentação de hoje. Diabo para Jesus. Transforma esta pedra em pão. Quem que não vai querer isso? Estou 40 dias de jejum, o que eu mais quero é comer. E assim que o diabo vai fazer com você, fazendo você perder a sua quaresma na última semana. Transforma a pedra em pão. Essa é a proposta do diabo. Jesus vai responder todas as propostas do diabo no Evangelho, usando a primeira leitura de hoje. Livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão vive o homem. Jesus responde isso para o diabo. Todos nós aqui, sem pão a gente não vive. Mas se você só enche a barriga de pão e não se alimenta da palavra de Deus, porque nós não só vivemos de pão,
nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Segunda tentação, o diabo leva Jesus num lugar alto, que dá para enxergar tudo, e de lá lhe mostra os reinos. E o diabo diz para ele: olha, Jesus, tudo isso que você está vendo me pertence, tudo isso é meu e eu posso te dar. O diabo é o pai da mentira. Tudo isso é mentira. Tudo que tem não é do diabo, é de Deus. E ele já começou mentindo. Olha, tudo que eu tenho eu vou te dar. Quem que não quer os reinos de hoje? Os países estão brigando hoje, guerra, para ter poder. É a tentação do poder. O diabo oferecendo poder para Jesus. Só que até aí está tudo bem. Só que o diabo diz assim: para isso só precisa de uma coisa: se prostrar diante de mim. Tome cuidado e examine bem a sua consciência. Às vezes, nós nos vendemos facinho para os diabos de hoje. Às vezes você está se prostrando para muita coisa. A pandemia, quem está em casa tem que ter cuidado, sempre. Idosos têm que ter mais cuidado ainda. Agora, trocar a missa pela televisão, talvez é se vender para o diabo. A gente se prostra muito mais para a televisão, para as coisas que nos dão prazer, e buscar a Deus fica lá longe. É a segunda tentação de hoje. Jesus vai de novo responder para ele, como está na Escritura. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Você tem adorado a Deus? Você tem servido a Deus? Terceira tentação. O diabo leva Jesus em Jerusalém. Ele é uma cidade alta. E lá no pináculo do templo, o diabo mostra que ele é especialista em teologia. O diabo conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia. O diabo vai usar da palavra para tentar Jesus. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã. Tem muito pregador usando da palavra de Deus de modo diabólico. E olha o que o diabo fala para Jesus. É o salmo de hoje. Só que o versículo não está ali. Salmo 90, dependendo da Bíblia. Salmo 91, se a sua Bíblia for de outra tradução. Versículo 11. O diabo diz assim: Deus, Ele ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Jesus vai responder com a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Que o Evangelho de hoje possa nos dar sobriedade para vivermos esse tempo tão bonito e tão oportuno que é o tempo da Quaresma. Termino com uma frase do Papa Francisco, sabendo que tantos de nós têm tanta coisa boa para dar. Como deve ser pobre alguém que só tem dinheiro para oferecer?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.